Irmãos e irmãs, ainda vivemos o tempo do Natal do Senhor e nesta Eucaristia nós celebramos a solenidade da Epifania, mais popularmente conhecida como a Festa de Reis, que no calendário se celebra no dia 6 de janeiro, mas a Igreja traz para o domingo mais próximo pela grandiosidade dessa festa. Pois como ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, Deus se fez revelar agora para todos. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Cristo desceu do céu para todos os povos. Não existe um grupinho selecionado, uma panelinha da preferência de Deus. Deus não tem panelinha, não existe. É para todos, para os filhos de Israel que o aguardavam, mas também para todos os outros povos que nem sequer tiveram acesso às profecias sobre o Messias. Para esses Jesus também veio. Todos têm acesso à mesma fé, são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, todos, em todos os cantos da terra, até mesmo aqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Para esses Jesus também veio, e esses um dia irão chegar até Ele. Esse é o grande mistério, como disse São Paulo. Porém, a Epifania que nós celebramos hoje, esta trajetória dos magos lá do Oriente, que viram brilhar no céu uma estrela e se colocaram a caminho, e que só terminaram o seu trajeto quando a estrela parou sobre a gruta de Belém. E ali eles puderam contemplar um recém-nascido junto com sua mãe e compreenderam, de fato, as Escrituras se cumpriram, as profecias se realizaram, Deus veio visitar esta terra e contemplaram Deus, reconheceram Deus na figura daquele menino deitado na manjedoura. Amados, esses magos que hoje o Evangelho nos coloca, eles representam uma humanidade toda, uma humanidade que está sedenta, uma humanidade que está desejosa por encontrar Deus, às vezes até mesmo sem saber. Diz o profeta Isaías na primeira leitura: eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Isso aqui é uma afirmação. Mas que trevas são essas? Que nuvens escuras são essas? As trevas do pecado? Sim. As trevas de uma vida sem sentido? As trevas de uma existência onde o ser humano o tempo todo está se perguntando: para que eu sirvo? Para que eu nasci? Quem sou eu? De onde vim? Quem sou? Para onde vou? Essas perguntas dos filósofos gregos, que vão gerando um monte de pensamentos, de teorias, de situações que fazem com que o ser humano se sinta por um período de tempo preenchido, mas que passa o tempo e volta um vazio de novo. As nuvens escuras de se colocar a razão da vida, como eu tenho sido repetitivo talvez nas pregações aqui, mas colocar o sentido e a razão da vida nas coisas que não trazem sentido, que não dão razão a nada. E aí de repente nós encontramos um mundo todo, homens e mulheres de todas as idades, de todas, desde muito pequenino até gente muito idosa, com um vazio imenso.
com uma vida sem nenhum tipo de sentido, sem nenhum porquê de continuar vivendo. Isso é o tempo todo. Coloca a sua esperança, coloca a sua confiança nas coisas. Eu dizia agora na missa às 5 horas, é igual um adolescente, um jovem, cujo sonho é ter aquele celular, né? E aí é uma luta, é uma briga, e os pais já não aguentam mais, a ponto de que começa a dizer assim: não, porque eu não sou feliz, porque eu não tenho esse celular, porque as minhas amigas têm, que os meus colegas têm, porque fulano tem. E aí começa a ficar triste, e aí já começa a não come direito. Se fosse lá em São Miguel, ia dizer que estava com lombriga, né? Aí vai lá, isso aqui vai trazer felicidade, né? Aí os pais vão e compram. A felicidade dura até quando lançarem um modelo novo. Lançou um modelo novo, saiu um número novo, volta a tristeza de novo. Por quê? Porque eu não tenho, porque o meu não é esse. Isso acontece com o namorado, com namorada, com carro, com casa. O tempo todo está projetando, lançando sobre algo ou sobre alguém o sentido e a razão de viver. Porque o dia que eu tiver, o dia em que eu conseguir, o dia em que eu conquistar, o dia em que eu me formar, é sempre projetado. Esse dia chega, mas a felicidade não. A satisfação não, a realização não, que aí projeta uma outra coisa, e uma outra coisa, igual aquele rapaz que para não casar fica enrolando a namorada, né? Ah não, porque quando eu me formar a gente casa, ele já está na 18ª faculdade, né? Mas é o tempo todo lançando, projetando. Mas por quê? Porque falta algo. Porque é necessário algo que preencha, algo que dê sentido. Esses magos se colocaram a caminho, seguindo a estrela, por quê? Porque viram naquela estrela uma oportunidade de encontrar aquele que satisfaz, aquele que é maior do que todos os astros do céu. É maior por quê? Porque uma estrela, um astro do céu, obedece o comando dele. A estrela anda e conduz os magos. Se até a estrela obedece, é porque não é qualquer um. E colocam-se a caminho. Esta é a humanidade que, como esses magos, buscam até encontrar. E quando encontram, não é nada tão grandioso, não é nada tão extraordinário. É um menino que não está lá no palácio de Herodes, está na gruta, que não está numa cama de marfim, está numa manjedoura. É simples, é pequenino, é indefeso, é frágil, mas é o tudo que a humanidade busca, é o tudo que o ser humano precisa. Ele é o sentido, ele é a razão. Dizia o Papa Leão essa semana para os jovens: ele é a felicidade, é ele. Busca-se em tantas coisas, procura-se em tantos lugares, deseja-se de tantos modos esta felicidade, este sentido de vida, esta satisfação. E dizia o Papa: tem um nome, é uma pessoa, é Jesus Cristo, é Ele. Por isso, queridos, é necessário nos colocarmos a caminho da direção do lugar aonde Jesus está. Percebemos os sinais que Ele vai nos dando. Esses magos perceberam que uma estrela nova surgiu no céu. Como é que eles perceberam isso? Estavam olhando para o céu. Para onde é que nós estamos olhando? O que tem chamado a nossa atenção? O que tem atraído os nossos olhares? Qual é a luz que tem chamado a atenção do nosso olhar? É a tela do celular, é a tela do computador.
é a tela de uma televisão. Cristo não vai aparecer ali, não vai. Ah, padre, mas eu assisto The Chosen. Tudo bem, mas não é Cristo. Ah, não, mas eu assisto o Frei Gilson no meu celular. Não é Cristo. É necessário se colocar a caminho para encontrá-lo verdadeiramente como os magos o encontraram. Entraram na casa e viram o menino com sua mãe. A casa, a igreja. A igreja é a casa onde o menino está. Mas não é qualquer casa, não. Não é qualquer casa. Raciocínio lógico. A casa é a igreja. Então, toda a igreja tem Cristo? Não. Tinha algo diferente na casa que os magos chegaram. O menino com sua mãe. Uma igreja que não tem Maria não é a casa onde Cristo está. Uma igreja que não tem a mãe não é uma casa onde o filho esteja. Uma casa aonde se tira a mãe, por que é que o filho vai ficar? Não tem. Para saber se é a casa certa, tem que estar o menino com a sua mãe. Isso não é o padre Rogério, não, isso é o Evangelho. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ponto final. Nem dá sequência à frase. É só isso. Colocar-se a caminho para encontrar o menino, para adorar o menino. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Quando nós encontramos este Deus que dá sentido à nossa vida, nós nos prostramos diante dele. Quando andamos longe de Deus, o mundo é que nos prostra diante dele. O ser humano, de qualquer jeito, ele vai se prostrar. Ou nas dificuldades, nos problemas, nas provações, nas doenças da vida, ou diante de Deus. A diferença é, diante de Deus nós nos prostramos para ficar mais fortes. O mundo nos prostra para nos humilhar, para pisar em nós. Existe um lugar onde nós somos invencíveis, prostrados diante de Deus. Eu dizia isso aqui pela manhã na missa hoje. Pais, deem a oportunidade dos seus filhos te verem rezando, te verem ajoelhados diante de Deus. Deixa seu filho te ver assim. Sabe por quê? Porque você é um ser humano extraordinário na vida dele. Você é um super-herói, sobretudo para os filhos menores. Não existe ninguém melhor, não existe ninguém maior no mundo do que o pai, do que a mãe para uma criança. Não tem. Mas quando o filho vê que este homem tão importante, que esta mulher tão grandiosa na minha vida, se prostra diante de Deus, ele entende, sem você precisar ficar explicando nada: Deus é maior que meu pai, Ele é maior que a minha mãe. Eu descobri de onde é que vem a força que meu pai tem, eu descobri de onde que vem a garra que a minha mãe tem. É desse Deus que ela adora, é deste Deus que ela busca, é deste Deus que ele se prostra diante dele. É Ele quem faz o meu pai ser esse homem que ele é, ter a força que ele tem, ter a coragem que não deixa ele desistir. Permita seus filhos verem isso. Deem a oportunidade dos seus filhos te verem diante de Deus. Quando o encontraram, abriram os seus cofres diante dele e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Andar na direção de Deus, encontrá-lo e oferecer a ele aquilo que temos. Aquilo que para aqueles homens era importante, era muito valioso, pois guardava no cofre. No cofre não se guarda coisa que não tem valor. Diante de Deus, queridos, nós somos convidados a abrir o nosso coração e oferecer a Ele. Oferecer aquilo que para nós é o que temos, é o que é precioso.
O ouro das boas obras, o ouro das virtudes, o ouro daquilo que você já tem conquistado com a sua persistência, com a sua perseverança, com a sua busca diária. Quanta coisa boa, quanta graça, quanta bênção você já tem alcançado, o quanto Deus já tem te feito melhor, não? Ou não tem acontecido isso com você? Você olha para você assim, não começa a perceber, nossa, perto do que eu era, estou bem bonzinho até. Claro que perto de quem eu devo ser, está longe ainda, né? Mas perto do que eu era, quanta coisa. Meus pensamentos, sentimentos, o quanto a graça de Deus já tem trabalhado na minha e na sua vida. É um tesouro isso, é um tesouro, que às vezes a gente não percebe, que tem gente que não reconhece, mas Deus sabe que existe, Deus sabe que você tem. Esse é o ouro que você guarda e que precisa ser oferecido, que precisa ser dado. O incenso que é o símbolo da oração. A sua oração, ofereça a Deus a sua oração. Ah, padre, mas eu queria rezar muito mais. Ah, padre, mas eu queria fazer muito mais. Mas você não consegue, não tem dado tempo, não tem. Ofereça o que você pode, ofereça o que você tem. Ah, é um Pai Nosso e 10 Ave Marias por dia? É um Santo Anjo que você reza? É tudo que você tem conseguido fazer? É importante, é valioso, é um tesouro da sua oração. Ofereça, dá isso a Deus. Ele recebe, Ele não fica medindo se é grande ou se é pequeno, se é muito ou se é pouco, é o tudo. Então é importante, então é valioso. A mirra, o sacrifício, quanto sacrifício, quanta luta, quanta coisa se enfrenta todos os dias, quanto cansaço, quanta fadiga, quanta renúncia, quanta situação de morte se vive todos os dias. Essa é a mirra que também precisa ser oferecida, ser dada, oferecida, colocada diante de Deus. Jesus, quanto sacrifício eu tenho feito, quanta coisa eu tenho enfrentado, às vezes calada, não posso falar nada, não quero preocupar ninguém. Que peso é carregar tudo nas costas. É a mirra do sacrifício. Oferece isso a Deus também. É o que você tem, é o que você deve dar. Coloca isso diante do menino, como fizeram os magos. E depois que eles abriram os cofres, entregaram tudo o que tinham, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo um outro caminho. Depois que encontraram aquele menino em Belém, não foram mais os mesmos. O caminho mudou. Queridos, quando nós colocamos a nossa vida na direção de buscar Deus, a gente nunca anda para trás. Nunca anda para trás. Sempre vamos adiante. Sempre vamos adiante. Faz uma pequena análise da sua vida. Talvez sua vida está indo para trás, sabe por quê? Porque você está andando na direção errada. Você está andando na direção errada. Você está buscando sucesso. Você está buscando satisfação. Você está buscando felicidade naquilo que não traz sucesso, não traz satisfação, não traz felicidade. Você está buscando ser grande no lugar errado, da maneira errada. Anda na direção de Deus e nunca você irá andar para trás. Voltaram para a sua terra seguindo um outro caminho. Não voltaram pelo mesmo caminho por onde vieram, porque Deus abriu novos horizontes, porque a presença de Deus abre novas perspectivas de vida. Meu filho, minha filha, nós estamos ainda no início de um ano. Olha para Jesus, olha para Ele,
E diga para ele como o Senhor fez com os magos: eu quero isso também. Eu quero um outro caminho para a minha vida. Eu quero uma outra estrada. Eu quero trilhar a estrada que o Senhor tem para mim. Eu quero andar na direção daquilo que o Senhor tem preparado. Não permita, Senhor, que a minha vida ande para trás. Não, para trás não. Somente para frente, com a tua graça. E por fim, a estrela. A estrela conduziu os magos. A estrela orientou eles para o lugar onde Jesus estava. Quem já foi uma estrela de Deus na sua vida? Com certeza você teve. Alguém que te apontou o caminho, que te orientou por onde ir, o que fazer e como fazer. Quantas pessoas são estrelas na nossa vida? Nos apontam Jesus, nos falam dele, nos falam do amor dele, da graça dele. A estrela de Belém chegou em Belém e desapareceu, porque ela cumpriu o papel dela. Sejamos também nós estrelas na vida das pessoas, mas uma estrela que aponte Cristo, que oriente o lugar onde Ele está, que leve até Ele, que não se canse de brilhar dizendo o caminho é por aqui. Uma estrela de verdade não é para ser um cometa que passa de vez em quando. Está cheio de gente que está de passagem, né? Passa de vez em quando. Não, presença. A estrela era presente diante dos olhos dos magos até chegar em Jesus. Talvez seja importante você dizer para a pessoa: não, eu vou estar com você até a gente chegar em Jesus, até o céu, juntos até o céu. É para lá que nós estamos indo. Lembre-se, a estrela, não um cometa, muito menos um meteoro, porque tem gente que é meteoro na vida dos outros, né? Quando chega é para destruir tudo, que os digam os dinossauros, né? Estrela, não cometa, não meteoro, brilhar para levar até Jesus, iluminar o caminho, orientar por onde é que se deve seguir, e de dizer: meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, esposo, esposa, você está querendo ser feliz, né? Você está buscando a felicidade. Eu também. Só que a felicidade tem um nome. Só que a felicidade é uma pessoa, é Jesus. Vamos até Ele? Vamos buscá-lo? Vamos até onde Ele está? Existe uma casa onde Ele está. Existe uma mãe que o apresenta a nós. Esta casa é a igreja. Esta mãe é a Virgem Maria. Busquemos Cristo aonde Ele se encontra. Levemos aqueles que amamos a Cristo aonde Ele se encontra. E aí então, se tiver muito ou tiver pouco, se tiver tudo que deseja, ou não tiver nada daquilo que um dia sonhou, a felicidade vai existir. A vida realizada vai existir. Porque quem encontra Cristo descobre que basta Ele e tudo faz sentido na vida. É Ele quem dá, é Ele quem oferece. Não busquemos em outras coisas aquilo que só o menino de Belém pode nos dar: uma vida com sentido, a verdadeira felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.